Sou Leiliane Rodrigues, host desse podcast. Estamos iniciando mais um evento do Arbrand Conecta. E agora, pensando mais no conteúdo, em levar mais instruções para os nossos clientes, nós hoje estamos iniciando nosso primeiro episódio do Arbrand Podcast. E então, hoje a gente vai começar. Convidei duas pessoas para participarem com a gente, né? O Brandon e a Ruama. São dois gestores hoje dentro da Arbrand de Contabilidade. Quero agradecer vocês por estarem aqui, por terem disponibilizado esse tempo. Acredito que a gente vai bater um papo muito enriquecedor e que vai ajudar bastante os nossos clientes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da contabilidade do BPO. Mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bom dia, Leiliane, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Olá, clientes Arbrand, tudo jóia? É muito bom a gente estar aqui nesse momento para a gente poder debater algumas pautas que de fato geram dúvida para os clientes e mostrar de fato o que o BPO veio também, né, nesse momento aqui de podcast. Queria agradecer também pela oportunidade, né? E sejam bem-vindos todos os nossos clientes a esse episódio. A gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e vamos aí fazer a conexão entre BPO e contabilidade para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento. E aí, para começar, já gostaria de fazer uma pergunta. Mas afinal, o que é o BPO financeiro? Excelente pergunta. O BPO financeiro, Leiliane, nada mais é que uma terceirização de qualquer atividade financeira. Hoje nós conseguimos perceber que com essa evolução dos sistemas financeiros de integração com o IA, nós conseguimos executar o financeiro de forma externa ao cliente e gerar o resultado com uma equipe de qualidade, trazendo todo esse aspecto também, né, para o cliente decisivo, assim, essa parte de dashboards, entre outros. E a contabilidade, Roman? Como que você traria a informação do que é a contabilidade? Então, hoje a contabilidade é ali onde apresenta os resultados, né, da contabilidade em relação ao empresário, para que o empresário possa conseguir mensurar ali os seus lucros, os seus ganhos, como está ali o resultado da empresa em relação ao quanto tem de custo, ao quanto tem de despesa, ao quanto ele tem de dívidas, né, e bens e direitos também. Então, ela traz todo um resultado global da empresa nessa parte de custos e receitas, parte em comunicação com o financeiro, traz todas essas informações para ajudar no processo administrativo e operacional. E aí, quando a gente escuta falar hoje, eu percebo muito que existe uma diferença entre os dois, porém as pessoas confundem, né? O que é a contabilidade e o que é BPO? O que elas têm a ver em comum, né? Realmente tem a ver ou não tem nada a ver? Perfeito. O BPO nada mais é que fazer o financeiro focado na parte do caixa, né? Pagamentos realizados, recebimentos realizados. E o BPO, ele é o que inicia o processo contábil. Então, se a gente tem uma informação bem alinhada dentro do financeiro, a contabilidade consegue fazer uma entrega correta e assertiva também. Exato. Então, complementando aí o que o Breno falou, a parte financeira, ela é ali justamente o dia a dia, né? O mostrar ali quanto entrou, quanto saiu. Já na contabilidade, não. Ela junta esse resultado de quanto entrou e quanto saiu e vem trazendo mais e agregando algumas outras informações. Então, um exemplo, ela traz ali, às vezes, a mensuração para o futuro, né? De um resultado, quanto eu tenho hoje, quanto eu preciso progredir para que eu tenha um resultado de lucro, ou quanto eu preciso reduzir os meus custos para poder também adquirir a questão do resultado com o lucro. Então, a contabilidade, ele faz esse final, essa entrega final. Mas, obviamente, precisa-se do financeiro para poder conseguir fazer essa entrega de qualidade. E falando em poucas palavras, qual a importância, né, dos dois caminharem juntos? Eu acho muito importante porque, como a Roma bem colocou, eles trabalham em conjunto. Então, não adianta a gente ter somente uma contabilidade se o financeiro não está correto. Então, o financeiro, ele facilita a informação contábil, ele traz esse filtro, né, esse suporte também da contabilidade com a gente para que os dados sejam mais rápidos e que a gente consiga explicar para o cliente também a importância dos dois estarem conectados nesse sentido, né? Então, acho que, assim, eles sempre vão andar em conjunto nesse ponto. Exato. Então, a importância dos dois caminharem juntos está aí. O Brandon faz todo esse trabalho, né, com a equipe dele, então tem um conhecimento técnico aonde ele vai classificar as informações para que elas cheguem a uma informação de forma clara e segura dentro da contabilidade. Porque a gente precisa exatamente das informações sendo claras e seguras para que a gente consiga também montar os demonstrativos e as apresentações de resultado de forma clara e segura, porque a informação vem
limpa, né? Vem toda correta, vem como eles têm toda essa habilidade, então vem de forma clara. E aí vamos então para o lado prático, né? Pelo que eu entendi, então, o BPO financeiro é o dia a dia, né? O que acontece no dia a dia nas contas, entrada, saída. E é isso que o BPO hoje, ele administra. É isso mesmo, Breno? Perfeito. Hoje o BPO ele é justamente esse processo diário, né? A gente tem esse contato direto com o cliente justamente com o intuito de que todas as contas sejam pagas em dia, que a gente não tenha atraso, que a gente possa também demonstrar para o cliente como é que está o fluxo de caixa dele, né? Então é justamente isso que você colocou, de forma bem sucinta. Ficou muito bom. Como que acontece hoje a integração, né, entre a parte financeira e a contabilidade? Então, hoje a gente tem alguns sistemas que nos auxiliam nesse processo, né? Então, tem sistemas que se conversam, que trazem ali informações. A gente já tem um sistema parceiro, então a gente faz esse processo todo em comunicação aqui com a equipe do BPO e a gente consegue trazer as informações de forma vinculada entre financeiro e contabilidade de forma ágil. Mas aí entra um questionamento, né? Eu, como empresária, a maioria das vezes, a gente tem medo de repassar informações financeiras para outras pessoas, né? O que vocês trariam para que o empresário, ele tenha essa segurança e ele consiga ter esse serviço em seu escritório, em sua empresa, mas que ele sinta a segurança de que essas informações não vão ser vazadas, que essas informações vão ficar realmente só com quem deve ter esse acesso? Eu acho interessante essa questão que você colocou justamente porque, primeiro, o empresário tem que conhecer o processo. Quando a gente fala de BPO financeiro, é uma terceirização. Então, quando a gente diz financeiro, já remete confiança. Então, conhecer de fato o processo, entender como é que é feito, entender quem vai ter acesso a cada dado. Hoje o nosso trabalho é muito direcionado para as pessoas que são de fato técnicas, operacionais, estratégicas, para que não aconteça isso. Mas eu acredito que a partir do momento em que o cliente conhece, que ele vê e como está o nosso processo, ele passa a ter essa confiança. E esse período aí de 3 meses a gente já consegue fluir tudo muito bem, entregar os resultados de uma forma bem concreta para ele também. E quais os resultados práticos de uma empresa que vocês já trabalharam, que vocês hoje executam esse serviço de BPO e que já teve resultados positivos? Eu acredito que nós temos hoje clientes em que não entendiam de fato o que é financeiro e hoje já começam a fazer projeções para o próximo ano, em períodos, aquisições, querer expandir. Então, hoje esse processo do BPO, ele tem sido decisivo no que tange essa parte mesmo de ajudar o cliente a tomar decisões. Porque muitas das vezes as pessoas querem ser empresários, mas elas não têm um entendimento que sem um financeiro ou uma contabilidade alinhada, eles não vão chegar muito longe. Então, hoje a gente percebe que os clientes começam a querer mais BPO, entender mais, ter mais reuniões para poder bater esses aspectos. Então, acho que isso é fantástico. Nesse quesito mesmo, assim, né, dos empresários, entre outros. E aí, Brandon, quando a gente fala aí, você falou muito da praticidade do dia a dia, né? Então, entrada, saída, conciliações. Mas para o empresário, ele vai ter relatórios, ele vai ter demonstrações mensais, como que funciona isso na prática? Então, hoje na prática nós fazemos uma reunião mensal com cada cliente, onde a gente apresenta indicadores e dashboards, pensando justamente no dia atual, mas também com projeções futuras. Hoje, no que tange a pagamentos e recebimentos, a gente sempre tenta alertar se a gente encontra despesas que estão de forma aumentadas ou que a gente percebe alguma incoerência. Questão dos impostos também, a gente trabalha muito linkado com a contabilidade, a parte do tributário, para entender se de fato está ok. Quesito emissão de notas fiscais para regularização. Então, hoje o BPO ele vem justamente como um braço contábil também, para a gente poder passar a informação para o cliente, como eu coloquei, de uma forma mais clara e mais sucinta, para que ele entenda, né? Hoje, quais as vantagens competitivas, e aí Ruama pode contribuir, o Brandon também, de uma empresa que hoje utiliza desses serviços de BPO financeiro e de uma contabilidade alinhada? Complementando aí, né, a questão que o Breno já estava falando, a gente tem muito essa confusão do que é, né, a questão financeira e a questão da contabilidade. A gente escuta muitos clientes falando assim, eu não vou fazer a conciliação, porque a conciliação é a responsabilidade da contabilidade. E realmente, nós temos essa responsabilidade de fazer a contabilidade. Só que as informações, quando elas vêm claras e precisas, do outro lado, que é o financeiro ou o BPO, a gente consegue entregar um resultado bem mais produtivo e claro. Então, o que acontece? Nesse todo esse fechamento de entrega, a gente inclusive tem alguns clientes, né? A gente tem inclusive um cliente lá na Arbent que ele vai todos os meses para fazer esse fechamento, para poder avaliar os números dele, para conseguir ter a clareza em relação a quanto eu estou tendo custo no meu momento da minha venda, quanto eu estou tendo de despesas fixas que, infelizmente, eu não tenho como, às vezes, reduzir, mas onde é que eu vou ter que conseguir reduzir? Onde é que eu posso reduzir? Quanto eu tenho que vender mais para eu
conseguir adquirir o resultado que eu estou querendo chegar. Então, tudo isso a gente consegue mensurar dentro da contabilidade quando ela é feita de forma assertiva. Caso o empresário ele tenha interesse, né? Então, nossos clientes que ainda não utilizam desse serviço ou clientes que hoje não sejam da nossa base, né? E queiram ingressar nessa questão do BPO financeiro, querem fazer o BPO, querem ter uma gestão financeira, né? Vocês realizam esse serviço hoje para não clientes ou só para clientes da base? Excelente, Leilane. Hoje a gente realiza sim para clientes que não sejam da nossa base. Como é que é feito esse processo também? Nós iremos até o cliente, a gente entende como é que funciona o organograma da empresa, porque o BPO ele é algo que se adequa ao financeiro da empresa. A gente monta o processo, a gente faz todo o fluxo e a gente também mostra para o cliente como é que funciona o nosso processo, pedindo um período de 1 a 3 meses para a gente poder fazer essa adaptação, para que ele também entenda, mas com o objetivo sempre de trazer também para a contabilidade, para que a gente possa fazer isso de forma assertiva, completa, e a gente tem esse contato próximo também com o nosso cliente. Eu querendo contratar esse serviço, é um serviço que sai muito caro? Leilane, se a gente for fazer um comparativo do custo do BPO hoje com o funcionário CLT, a gente tem muitas vantagens, porque hoje mais ou menos a gente cobra de R$1.000 a R$1.500 no serviço de BPO financeiro. Se nós formos contratar uma pessoa, ela vai custar em média de R$3.000 a R$4.000. Então, assim, é muito mais seguro você ter uma empresa especializada, em que já entende do processo, em que vai te entregar aquilo que você precisa, do que você capacitar um funcionário, que ele entenda todo aquele esquema, né, como é que funciona a organização também hoje. E eu volto aí na questão que a gente tratou lá da segurança, né? Porque o financeiro é justamente uma área dentro da empresa que a gente tem um pouquinho mais de zelo. E aí entra o detalhe, eu contrato uma pessoa que às vezes eu faço uma entrevista, conheço, faço todo o processo, mas a gente não sabe como vai ser a tratativa daquela pessoa no dia a dia, não sabe como era a responsabilidade dela quando ela vir. A gente se tratando de uma empresa é algo um pouco mais diferente do que eu contratar uma pessoa diretamente. Entendi que é vantajoso, né, para o empresário ter esse serviço na sua empresa, né? E acredito também, por tudo que a gente conversou aqui, que isso facilita tanto a questão do financeiro da empresa, quanto também a questão da contabilidade, né? A gente consegue trabalhar os dois de forma ali que fique mais claro, com as informações mais assertivas, e isso para a tomada de decisão do empresário é o que conta, né? Então, isso é muito bom. Então, meninos, queria agradecer, né, por vocês terem disponibilizado desse tempo, da gente ter conversado um pouquinho mais sobre a diferença do BPO, do financeiro, da parte contábil, né, e por que é tão importante eles andarem juntos. E gostaria de pedir para vocês que vocês deixassem uma mensagem, né, de finalização aí para a gente poder levar mais informações para os nossos clientes e também para que eles tenham essa consciência. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Coloco eu e o time do BPO à disposição para vocês conhecerem o nosso trabalho, o nosso processo. É um processo novo, mas é um processo promissor, de fato, tá? E é isso. Vamos ter o nosso evento também no dia 23, que a Roma vai estar falando um pouquinho para vocês. E eu agradeço demais a presença de todos. Um grande abraço. Então, também queria agradecer a todos os nossos clientes e também os que estão aí assistindo, mesmo que não façam parte do nosso quadro. A gente está fazendo todo esse trabalho para trazer conteúdo, para trazer aprendizado aos empresários. A gente sempre fala em relação ao estudo, né? O empresário às vezes estudou para ser médico, para ser veterinário, para ser comerciante, mas não estudou para ser contador. Então, né, a gente está aqui para poder auxiliá-los no que for preciso em todo esse processo. A gente, como o Brendo já falou, vamos fazer um evento aí no dia 23 de outubro, lá no nosso Arco Cowork, vocês podem ir lá, estão todos convidados a fazer parte desse evento, vai iniciar às 14h30, e aí a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que venha surgir em relação a tudo que a gente tratou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, mais uma vez, né? Obrigada a você que esteve aqui assistindo com a gente mais esse episódio. E a gente reforça aí o convite. Acredito que vai ser um evento muito bom, vai poder esclarecer mais ainda sobre a parte do BPO, da contabilidade. E acredito que a gente vai ter um conteúdo aí muito enriquecedor.